Bitcoin que abre o mês em alta, mas será que essa alta ela é confiável? Bom, vamos observar o gráfico mensal do Bitcoin, que tinha feito um fechamento abaixo do topo do ciclo de 2021, também abaixo da sua média de 50 períodos. Então, a média de 50 meses é uma média histórica aqui que sustenta o preço durante o movimento. E nesse momento, se a gente olhar no gráfico de 2 meses para facilitar a visão, e a gente pega a retração de FIBO do fundo lá de trás, lá de 22 até o topo do ciclo, a gente vê que a gente se aproxima muito à região de 0,3, que é uma primeira região de retração saudável, de um movimento corretivo. Então aqui a gente vê que a correção do topo até agora, sim, ela é uma correção forte, pois saímos aí de 126 para 57 e ainda é uma retração saudável, pensando no movimento como um todo, um movimento macro. Um ponto interessante que sustenta o preço nesse momento foi que ele deveria, na teoria, sustentar esse topo do ciclo de 2021 como um suporte. E ele fecha esse mensal abaixo, mas justamente ele acha o suporte no gráfico de 2 meses de uma forma muito clara dentro do topo anterior. Pois no ciclo de 2021 nós tivemos aqui essa característica do topo duplo. Então a gente vê o gráfico de 2 meses fazendo a primeira movimentação de topo aqui na casa dos 57.800, que foi exatamente onde sustentou o preço nessas últimas quedas. Então aqui, para a gente visualizar o gráfico mensal, o mês abre em alta e a confirmação dessa média de 50 meses para ela ser perdida, esse mês atual tem que fechar abaixo dessa mínima do mês anterior. Ou seja, ele tem que perder esse suporte nos 58 mil e fechar o mês de julho abaixo de 58 mil dólares para ter a confirmação da perda da média de 50 meses. Se a gente passar para o semanal, que também houve um movimento interessante, que foi o fechamento abaixo da média de 200 semanas, a gente vê que a semana passada, no domingo agora, o preço fecha recuperando a faixa da média de 200, e essa faixa de 200 semanas no semanal, ela é muito importante, pois também trabalha muito bem como suporte. Então o preço fecha acima, ele faz um reteste dentro do suporte e agora já vem trabalhando acima dessa faixa. Então essa movimentação, ela me parece muito natural que após fazer esse movimento de fundo, o preço ele venha agora testar essa faixa superior que fica na casa dos 65.700 dólares. Pois se a gente observar, é uma faixa também que o preço perdeu e era uma faixa muito importante. Então, o que a gente já comentou nos vídeos passados é que se o preço ele não recuperar esta região dos 63.200 aos 65, ele poderia ficar trabalhando abaixo desta região, batendo aqui, não conseguindo passar, vindo fazer fundos mais baixos e fazendo essa movimentação abaixo deste range. Então, nesse momento, a gente está vendo voltar para esse range que é um range importante e que a confirmação deste range é quando ele passar dos 65.700 dólares, que aí sim o preço ele poderia começar a voltar a andar acima desta região e aí sim fazer o seu caminho para o topo principal na casa dos 83 mil dólares. Então, um ponto positivo seria recuperar essa faixa dos 65.700 dólares para que a gente não fique travado abaixo desse range e que sirva como uma resistência, o preço não passe e venha trabalhar nas faixas inferiores. Então aqui a gente começa a ver uma força compradora, a gente tem a divergência de preço vindo fazer fundos mais baixos, enquanto o RSI vem fazendo os fundos mais altos, isso demonstrando uma força de movimento. E agora um ponto interessante é que a gente nota um cruzamento do estocástico lento dentro da sua faixa inferior, ele cruzando para cima. Então esse cruzamento
ele demonstra uma tentativa de força, e se esse cruzamento tiver uma confluência de o preço ganhar força, ocorrer esse cruzamento, o RSI se encaminhar para casa dos 50 pontos e conseguir vir fechar acima, aí sim temos um cenário que fica mais favorável às altas. Nesse momento ainda, essas altas são discretas. Se a gente passar para o gráfico diário, a gente vê um ponto interessante, que é quando temos quedas, a gente tem a queda acontecendo no preço e um volume aumentando, um volume de negociação aumentando. Quando a gente vê o contrário, a gente vê o preço subindo, nós vemos um volume decrescente, descendo. Então, esse ponto é um ponto que nós temos que observar, que se o preço ele começa a fazer este movimento para cima, nós precisamos ver também o volume, esta faixa de volume, começar a ter um movimento para cima. Se o volume ficar decrescente e o preço mesmo crescente, ainda não é uma confirmação de mais força compradora. E aqui logo a gente vê que estamos chegando bem pertinho da área que nós comentamos, que seria a área de teste dos 65.700 dólares, onde também está fazendo a confluência com a média de 50 dias se aproximando dessa região, e também temos um topinho anterior do diário aqui na casa dos 66.300 aos conhecidos 67.200 dólares. Então aqui a gente tem posições importantes para que o Bitcoin consiga ultrapassar, e precisamos de confirmações. Precisamos de confirmações para passar deste ponto dos 67.300 juntamente com a resistência anterior aqui que vai sofrer nos 65.700 e a média de 50 dias se aproximando nessa região. Por hora, o movimento está favorável para que o preço venha a testar essa região acima, mas ainda não é uma confirmação de reversão. Uma confirmação de reversão, a gente pode pegar do topo do movimento, buscar até aqui o fundo, e aí a gente começa a ver que uma força maior acontece quando o preço ultrapassar a casa aqui entre 69 mil dólares e 72 mil dólares. Isso sim possibilitaria o preço a vir buscar aqui a casa dos 76 mil dólares, e se vir numa crescente, aí sim fazer um pullback a partir de algum desses pontos, fazer um pullback e buscar o topo do movimento aqui na casa dos 83 mil dólares. Aí, deste ponto, é um ponto que tudo pode ser definido, pois aqui também pode ser um ponto de fazer a formação de um fundo duplo, de um topo duplo, perdão, e o preço voltar a entregar mais quedas. Então, tudo isso precisamos acompanhar nos próximos movimentos, o que o Bitcoin está armando nessa situação. No gráfico de 4 horas, nós vemos aqui o preço fazendo o rompimento da média de 50 períodos, um reteste, se encaminhando para a média de 200 períodos, ficou andando em cima, fez o seu reteste aqui praticamente junto com a média de 50, e aí começa a se movimentar para cima a caminho dos 65.700 dólares nesse momento. Essa é a maior probabilidade, mas a gente tem aqui uma faixinha de briga de preço, que é este topinho aqui, que a gente consegue observar. Vamos mudar a cor aqui. A gente consegue observar que é uma região de briga, onde o preço ele vem, ele cai, ele tenta recuperar, não consegue, tenta recuperar, não consegue, tenta recuperar, não consegue, ele ultrapassa, vira um suporte, ele vai em cima, tenta se sustentar, não consegue, rompe, não consegue, perde momentaneamente, vem para cima e depois cai, e agora ele faz um primeiro teste, volta, e agora sim ele está apresentando uma força, mostrando que está tentando ficar acima da casa dos 63.800 dólares. No gráfico de 1 hora, nós vemos aqui o movimento acima da média de 200 períodos e acima da média de 50 períodos. Vemos aqui uma probabilidade de um canalzinho de alta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando bate em topos de canais, pois o preço ele pode vir a dançar aqui dentro desse canal. E aí vamos tirar as médias aqui para ficar mais claro.
E aí a gente pode ter o preço andando aqui dentro, batendo embaixo, batendo em cima, pode vir aqui bater embaixo, que seria mais um reteste na casa dos 61.600 por essa região aqui, até mesmo um pouco mais alto. E aí sim ele se encaminhar para bater nessa resistência e furar para baixo, ou romper essa resistência e de fato tentar fazer esse rompimento acima para que esse movimento ganhe mais força. Ele teria que romper as faixas que falamos acima, de 65.700 dólares e também dos 67.300 dólares. Então, não está ainda definida essa movimentação. Nós temos aqui no gráfico de 1 hora este canalzinho, que mostra que o preço pode ficar preso dentro dele. E também enxergamos o quê? Um cruzamento no estocástico lento, juntamente com divergências no RSI. Ou seja, o RSI, a força relativa do preço, já está mostrando uma fraqueza, o que poderia levar abaixo esse RSI se ele não sustentar aqui em cima de 50 pontos. E aí, isso com certeza faria que o preço tivesse um candle maiorzinho aqui, trazendo para baixo. Mas um movimento que pode ser também corretivo, pois a gente tem uma barra aqui, um candle, que demonstra bastante força. E essa força aqui a gente sabe que causa uma ineficiência de gráfico. Então, o preço, quando tem uma barra muito grande, ele tende a voltar em algum ponto dela entre 50% e, às vezes, até 60%, 70% abaixo. Então, uma correção agora entre 62.900, 62.500 e até mesmo 61.900 pode ainda ser uma retração saudável para a tentativa de um rompimento posterior acima. O suporte principal a curtíssimo prazo, 61.600 dólares. E para um prazo maior, a gente tem que defender um número psicológico dos 60 mil dólares, que também vai fazer uma confluência com este fundo anterior aqui, da queda anterior. Então, é bom que o Bitcoin ele demonstre mais força nesses próximos dias e nas próximas horas, podendo até fazendo uma correção, um pullback, mas que nos próximos dias realmente apareça uma força compradora mais expressiva. Se a gente pegar desse topinho mais recente aqui, pelo gráfico diário, e traçar uma retração até o fundo, a gente vê que conseguimos passar da região de 0,6 de Fibonacci. Então, uma região que sim, é que é o que eu sempre falo. O preço vem, ele faz uma puxada, faz alguma correção aqui dentro para tentar buscar o topo do movimento, que é um topo já bem conhecido dos 67.200, 67.300. Topo este que acumula muita liquidez nesse ponto, pois o preço ele sempre busca faixas onde existe a liquidez de mercado. Então, este ponto dos 67 mil, lá de trás, a gente já tinha identificado que era um pontinho perigoso de o preço chegar até aqui em cima, ele vinha dentro aqui respeitando um canalzinho e chegar nessa região e ser rejeitado de primeira. Foi o que aconteceu, buscamos aqui a faixa inferior, consumimos a liquidez abaixo e agora o preço está vindo com uma recuperação. E eu já te convido, se você não acompanha o canal, se inscreve no canal, deixa seu like se esse conteúdo agrega em conhecimento e coloca aí nos comentários onde você acha que o preço vai e o porquê, para a gente discutir e analisar juntos o que pode ser as maiores probabilidades desse momento no mercado. Então, por hora, Bitcoin apresentando uma força, mas ainda uma força que precisa ser confirmada. Então, não podemos aqui ficar despreparado para o movimento, que pode vir facilmente entre 65.800 e 67.300, mas também ele pode vir testar novos fundos se essa força compradora não sustentar essa faixa. Deixa teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, não custa nada para você, ajuda muita gente aqui. Tamo junto, até a próxima e lembre, conhecimento hoje, liberdade amanhã. Solana é um ativo que está valendo a pena dar uma observada nesse momento, pois Solana ela mostra para nós de uma forma muito nítida no gráfico mensal que ela tem sua faixa de topo, que vai ali dos seus 124 dólares até os 240, 250 dólares, que é uma faixa onde entra, ela acelera rápido ao topo, depois ela também cai rápido, aqui ela perde a região, ela tenta retornar, não consegue, faz toda essa volta lá embaixo, tenta retornar, faz o pullback, entra novamente. Quando ela entra novamente, ela acelera.
ela acelera, depois cai forte, depois ela tenta subir forte, depois ela cai forte, depois ela tenta subir forte, depois ela cai forte. Então ela volatiliza muito dentro desses parâmetros aqui e depois ela foi até o topo e nada menos esperado do que se subiu forte, cair forte. Mas ela faz esse movimento com muita facilidade dentro desse range. Aí ela sobe novamente, depois ela cai novamente. Agora ela faz um fundo, registra aqui um fechamento mensal, um martelo, que é um candle de demonstração de força. Já abre o próximo mês, que é o mês atual, com força compradora entrando. E aqui a gente tem um parâmetro poderoso de Solana, mostrando no seu estocástico lento um cruzamento do mensal, saindo lá de baixo, lá da sobrevenda, junto com divergências de RSI e tudo mais, mostrando uma força aqui. Então, no semanal, nós precisamos observar aqui que Solana ela se mostra um pouco adiantada do que o Bitcoin, porque a gente vê ela já retornando a este range, ela está brigando nesse momento para retornar a esse range perdido de preço. Então, olha lá, ela está brigando para retornar dentro deste perímetro, desse range que ela perdeu, e que o Bitcoin ainda não chegou nesse patamar de recuperação. Então, aqui precisamos ficar de olho, porque se Solana se consolidar essa recuperação, a gente com certeza vai ver ela fazer uma aceleração forte até aqui o topo anterior, na casa dos seus 96 a 98 dólares. Aí sim, se romper, ela vai querer brigar aqui dentro do rompimento da média de 200 semanas e posteriormente na média de 50 semanas, junto com essa resistência, que é aquela demarcação de voltar ao topo. Então precisamos ficar de olho que se Solana ela demonstrar uma força e de fato conseguir voltar aqui no range acima dos seus 124 dólares, aí as coisas podem ficar bem interessantes para a Solana, mas ainda nada confirmado, porque tem muito desafio, o mercado está muito volátil, então ela pode ter feito esse topo, pode vir ao fundo, pode bater aqui, quem sabe até um topo meio que triplo aqui e voltar a fazer um fundo mais baixo, ou fazer um pullback aqui para tentar esse rompimento e ser rejeitado dentro dessa região e não conseguir. Então aqui a gente tem que prestar muita atenção dentro desse ponto dos 97, 98 dólares, vão arredondar o rompimento dos 100 dólares e depois o rompimento ali dos 108 e posteriormente dos 124, que deixaria a Solana numa forma muito poderosa nesse momento de mercado para retornar a força compradora. Se a gente pega a Solana aqui nessa última queda, a gente ainda vê que tem caminho para andar. Ela já fez uma recuperação, mas ainda não conseguiu passar da primeira região mais importante de recuperação, de 0,2 e 0,3 de Fibonacci. Então, realmente só acima da média de 200 semanas aqui, acima dos 104, 108, que ela demonstraria sim uma força compradora de fato mais atuante. Se a gente pega aqui pelo gráfico diário de 3 dias, a gente pode observar algumas coisas interessantes aqui. Solana ela tem uma linha de tendência de baixa sendo cortada nesse momento. Isso pode apontar uma força dessa movimentação, favorecendo Solana até pelo gráfico semanal, talvez fica mais fácil de visualizar, que a gente vê esta linha entrando em provação nesse momento. Se Solana rompe essa linha, pode acelerar para este teste na média de 200 semanas. E aqui no gráfico semanal também, ela pode estar formando um padrão bem interessante aqui, que seria um padrão de uma cunha descendente. Vamos traçar aqui. Vamos apagar essa média para ficar mais fácil a visualização. Mais uma cunha descendente e uma cunha descendente, a gente sabe que a maior probabilidade é o seu rompimento para cima. Mas nada impede de Solana ficar dentro da cunha, né? Bate embaixo, bate em cima, bate embaixo, tenta fazer um rompimento, não consegue, volta embaixo. Ela pode falhar nesse rompimento aqui, vir aqui embaixo novamente, ou quem sabe conseguir de fato passar as resistências aqui principais, fazer um pullback e aí sim vir para um rompimento principal da faixa dos 124 dólares, que daria muita força à Solana acima de 124 dólares. Vamos acompanhar. Solana está mostrando bem interessante nesse momento volátil de mercado, mas a gente precisa que o Bitcoin puxe a turma toda das criptos
nesse momento de indecisão, Bitcoin na luta, na frente de todas elas. Vamos acompanhar. Tamo junto, até a próxima.